Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Aldeaça, Senhora Presidente da Junta de Freguesia, Senhores vereadores, Senhoras e Senhores autarcas do município da Freguesia, Senhoras e Senhores convidados, caros conterrâneos. No momento em que se me colocou a imperiosa necessidade de preparar esta intervenção da sessão solene e educativa da Assembleia Municipal, novamente se impôs a questão: o que dizer sobre esta data memorável, o que falar sobre o sentido de comemorar o 25 de Abril e o seu significado, 41 anos depois, com o amadurecimento que o tempo conferiu a esta data libertadora do povo português. Falar sobre o período anterior da história do país, o fascismo salazarista, o atraso e a miséria, a repressão, a prisão e a tortura, a censura, as guerras coloniais, a luta heroica de muitas centenas de alquercenses e milhares de outros portugueses pela liberdade e pela democracia. Relatar a factualidade dos acontecimentos militares dessa noite e desse dia, os pormenores organizativos do golpe, a abnegação, o heroísmo dos capitães de Abril e as ações operacionais que resultaram na queda do governo de Marcelo Caetano e do regime ditatorial e opressivo de quase 5 décadas, ou avaliar o processo revolucionário que de imediato se iniciou, transformando um golpe militar numa revolução que provocou transformações fundamentais da sociedade portuguesa, das inúmeras conquistas políticas, sociais, culturais, civilizacionais que permitiu concretizar, tornando a realidade o sonho progressista de muitas gerações de portugueses, da libertação dos povos irmãos e da descolonização que deu ao mundo novos países independentes, libertos da subjugação colonial, do poder local democrático, importante fator de desenvolvimento e democratização do país, da reforma agrária que dignificou o trabalho e as vidas de muitos milhares de trabalhadores rurais, historicamente marcados pela miséria e pela exploração, promovendo a inovação técnica e colocando a terra a produzir, a criar riqueza socialmente justa e a contribuir para a construção de um Portugal a caminho da soberania alimentar, ou ainda abordar o processo de desmantelamento das conquistas da Revolução, praticamente decorreu em paralelo e que procurou, primeiro, limitar o seu alcance e depois ir progressivamente anulando o seu efeito sobre a sociedade portuguesa, restaurando privilégios e desigualdades até aos dias de hoje, marcados por uma profunda crise, pela regressão social, pelo empobrecimento do país e dos portugueses e pelo abdicar da soberania nacional. Continuo a considerar que numa cerimónia evocativa, simbólica, como esta, é importante continuar a falar de tudo isto, como forma de celebrar Abril e o seu significado, como referência para as nossas condutas e a ação que desenvolvemos no presente, como homenagem a todos os que foram vítimas da miséria que este país era em 1974 e que sofreram com os horrores do fascismo, e em especial para os principais construtores da liberdade. Nestes dias que correm, dias de desesperança e de retrocesso, de desinvestimento na capacidade produtiva do país e de favorecimento da apropriação indevida por parte dos grandes interesses da riqueza dos trabalhadores e dos povos, de ofensiva contra o poder local, a sua autonomia e capacidade de realização, sempre colocada ao serviço das populações, torna-se urgente inverter o rumo para que está a ser conduzido o nosso país. Também as autarquias locais, as freguesias e os municípios têm um importante contributo a dar para a afirmação de políticas alternativas que vão ao encontro do interesse coletivo da comunidade. Em Alpiaça, procuramos percorrer esse caminho, contra a forte diversidade dos cortes de receita e da situação de desequilíbrio estrutural que herdamos e que limita, e muito, e todos os dias, a nossa capacidade de realização.
num quadro extremamente difícil de progressiva asfixia financeira imposta pelo Poder Central, as câmaras municipais e juntas de freguesia têm sido fundamentais no amortecimento do tremendo impacto social da crise económica e das políticas de austeridade ao serviço do sistema financeiro. Políticas que resultam na progressiva destruição da capacidade produtiva nacional, no desemprego em massa, na imigração e numa extraordinária capacidade de fazer aumentar a pobreza e as desigualdades. Num sentido totalmente oposto às políticas deste governo, do atual e do anterior, diga-se em amor da verdade, o município de Alpiaça tem definido opções claras em favor da sua população. Enquanto o governo aumenta 30% a dívida pública, mais de 130% do PIB nacional, tornando-a insustentável e drenando os recursos nacionais em juros a pagar à banca estrangeira e bloqueando o desenvolvimento, o município de Alpiaça reduziu em mais de 25% a sua dívida, traçando um caminho de recuperação das finanças municipais e criando condições para a sustentabilidade e para o futuro. Enquanto o governo impõe aos portugueses brutais e sempre crescentes aumentos da carga fiscal, a mais elevada de sempre, o município de Alpiaça optou por reduzir impostos municipais, isentando da derrama as empresas que se instalam e colocando o IMI na taxa mínima, abdicando só por essa via de cerca de 400 mil euros anuais em benefício dos alpiacenses, verba que, a ser encaixada, significaria uma capacidade de realização muito mais ampla. Mas também as taxas, licenças e tarifas cobradas pelos serviços prestados pelo município não sofrem qualquer aumento há quase 6 anos. Enquanto o governo corta verbas às autarquias locais e a toda a atividade cultural, desportiva e social, em Alpiaça aumentámos o apoio logístico e, sobretudo, os montantes de apoio financeiro às associações, clubes e coletividades do Conselho, reconhecendo a importância da sua intervenção e procurando incentivar o papel fundamental que tem na dinamização de toda a comunidade. Enquanto as opções governativas têm vindo a degradar o Serviço Nacional de Saúde, uma das maiores conquistas de abril, deixando milhares de portugueses sem devido acesso aos cuidados que são garantidos pela Constituição, em Alpiaça e muito para além das suas competências, o município investe verbas significativas desde há mais de 5 anos para garantir a presença de médicos no centro de saúde e para recuperar até o próprio edifício onde está instalado, melhorando as condições oferecidas à população. Enquanto o governo corta nos salários, nas reformas e nos apoios sociais dos portugueses, em Alpiaça assume-se uma despesa cada vez maior no apoio às crianças, jovens e idosos, através do aumento do número de beneficiários e do valor dos benefícios da ação social escolar, bem como atribuindo, desde 2010, bolsas de estudo a alunos do ensino superior. São exemplos de opções políticas distintas, de opções de classe, também, de um rumo alternativo que deveria ser seguido no país, respeitando os valores que hoje comemoramos. Apesar da difícil situação financeira, apesar de estarmos sujeitos a leis enquadradoras da ação do poder local que nos empurram a todos para um caminho que não interessa às populações, ao povo português, fazemos o que nos é possível para tomar medidas que se traduzam positivamente na vida dos nossos munícipes, medidas com impactos sociais positivos. Estas não são medidas de austeridade. Pelo contrário, mesmo num quadro de austeridade imposta, são opções que procuram o caminho de abril, o caminho do reforço da coesão social, da redistribuição, na disponibilização a todos, na medida das suas necessidades, do que é de todos. Não iludindo um quadro atual de grande indefinição geral quanto ao futuro, no que respeita às áreas de intervenção das autarquias, que é agravado pelo que de tardio terá a utilização dos fundos comunitários
disponíveis no próximo ciclo até 2020, procuraremos manter uma linha de recuperação da sustentabilidade financeira que permita realizar investimentos importantes relativamente ao Conselho, nomeadamente e certamente nas áreas sociais e económicas. Caros conterrâneos, antes de terminar, não poderia deixar de me referir à responsabilidade que cabe a todos os democratas na defesa das conquistas e dos valores de Abril, de forma a que estas se projetem no futuro do nosso Conselho e do nosso país. E a assunção dessa responsabilidade implica que não aceitemos sem combate o populismo desregrado e provocador, que não aceitemos e que combatamos os que, dizendo serem defensores de Abril, todos os dias agridem o seu significado. É necessário combater politicamente os que recuperaram os mais desafiantes argumentos de Salazar e Caetano para atacar os seus adversários. É preciso dizer com clareza que, assim, insultam a memória de luta pela dignidade e pela liberdade dos trabalhadores alpiacenses que construíram Abril, quando se atreveram a dizer, por exemplo, para cúmulo de outras barbaridades de vária ordem, que os trabalhadores são os culpados pelo encerramento de uma fábrica na qual trabalham. Quando se atrevem a dizer que os delegados sindicais, escolhidos democraticamente pelos outros trabalhadores, que procuram defender o direito de todos e direitos duramente conquistados, no quadro de uma relação profundamente desigual com quem detém os meios de produção, são os responsáveis pelo encerramento de uma fábrica. Ou quando ainda põem em causa elementares e fundamentais direitos laborais inscritos na Constituição, como o direito à reivindicação, como o direito à greve. Estando nós hoje aqui a comemorar o Dia da Liberdade, impõe-se que se diga o seguinte: em Alpiarça, em Portugal, a liberdade construiu-se pela luta consequente. Instalou-se e procurou crescer com o 25 de Abril de 1974. Desenhou-se uma democracia avançada em todas as suas vertentes, mas que está longe de estar concretizada. Em Alpiarça e em Portugal continua a existir quem queira aprofundar esta herança e mantenha a perspectiva de uma sociedade progressista e mais justa, derrotando a exploração, a demagogia, o populismo grosseiro e as novas expressões do velho fascismo. Por isso, torna-se importante continuar a afirmar, sem complexo, com convicção: 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. Damos por terminada a sessão solene da Assembleia Municipal. Eu gostaria, antes de apresentar o espetáculo, convidar todos os presentes que, entretanto, foram chegando a aproximarem-se e a sentarem-se nas cadeiras que ainda estão disponíveis. Vamos passar então ao espetáculo, o espetáculo de Abril, como não podia deixar de ser, o espetáculo que vamos propor da Companhia de Teatro do Ribatejo. Aqui os nossos vizinhos da Chamusca vão apresentar um espetáculo chamado 25 de Abril, antes e depois. Espero que seja do vosso agrado. Queria também deixar agora informar que logo após o espetáculo iremos fazer uma escada de bandeira no exterior do mercado, com a presença do Corpo Municipal, Corpo de Bombeiros Municipais de Alpiarça e também pela banda da Sociedade do Lado Alpiarcense 1º de Dezembro.